É isso aí. Vamos em frente e sempre discutindo, debatendo e às vezes brigando. A Câmara dos Deputados aprovou, na noite de ontem, um projeto que decreta estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, por conta, obviamente, das fortes chuvas que atingiram a região e deixaram, até a última atualização, tristemente, 90 mortos. Ontem, nós reportamos aqui 83 mortos. Infelizmente, mais 7 pessoas perderam as suas vidas. O texto, aprovado por votação simbólica, facilita a transferência de recursos ao Rio Grande do Sul, autorizando o governo federal a excluir da meta fiscal as despesas realizadas por meio de crédito extraordinário. O decreto é solicitado com base na Lei de Responsabilidade Fiscal e dispensa o cumprimento de regras fiscais. Eu vou começar aqui com o Diego Tavares. Olha as cenas aqui do Rio Grande do Sul, debaixo de água, uma tragédia, uma calamidade pública. Nós acompanhamos aqui cenas como essa. Eu me recordo, só vi em 2004, na tsunami que arrasou a Indonésia. Uma tristeza enorme, muito grande. E aí, Diego Tavares, a gente vê, é a história da formiga e da cigarra. O governo federal foi se preocupando em gastar. Governo gastão. Governo que não chega a atingir a meta de déficit de zero fiscal. Não vai zerar o déficit fiscal. Governo cujo líder na Câmara dos Deputados disse que tem que gastar dinheiro, não tem que se preocupar com dívida. Governo cujos economistas e alguns economistas de esquerda que vêm aqui defendem o endividamento como solução para o crescimento. É, Diego Tavares, endividamento. Nós estamos pagando mais de R$1 trilhão só de juros, serviços da dívida pública. E agora que o Rio Grande do Sul precisa, nós vamos aprofundar o déficit fiscal, porque não fizemos a lição de casa antes. Então eu quero ouvir você, ao mesmo tempo que vemos essas cenas muito tristes, nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul e que o governo federal, inspirado nessa tragédia, possa começar a fazer a lição de casa. Dinheiro não é para ser desperdiçado, dinheiro é para ser gasto naquilo que realmente precisa, situações como essa, Diego Tavares. Pois é, professor Capês, boa tarde ao senhor, boa tarde aos meus colegas aqui da mesa e a toda a nossa audiência aqui do Linha de Frente. E é uma notícia, de certa forma, a ser comemorada, porque facilitar agora o envio de recurso ao Rio Grande do Sul é o que realmente é necessário, dispensar certa parte da burocracia brasileira, dispensar também, de outro lado, a responsabilidade dos gestores públicos na aplicação desses recursos, que muitas vezes podem deixar de agir inibidos, por exemplo, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas está certo, professor, a sua indignação aqui também é minha indignação. Eu sei que não é momento a gente ficar buscando quem são os culpados, enfim, quem tem responsabilidade mais ou menos por essa crise. Mas a gente precisa chamar em algum momento a reflexão sobre a responsabilidade com o gasto público, sobre o emprego do dinheiro público, sobre como que os nossos recursos estão sendo utilizados. Porque o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, claro, é uma crise sem precedentes. Em Porto Alegre, salvo engano, a altura da água não se registra no nível que está hoje desde 1941. Mas se você procurar aí, e eu convoco a nossa audiência a fazer esse exercício, procure enchentes Rio Grande do Sul 2022, 2021, 2020, 2019, todo ano acontece a mesma coisa. Eu vi recentemente um documento do Ministério do Desenvolvimento Regional, um documento de 2022, que mostra que de 1991 até 2022 foram mais de 63 mil ocorrências de enchentes no Brasil, que atingiram praticamente todos os municípios do país. Então nós precisamos fazer essa reflexão sobre o emprego do orçamento público, sobre obras de prevenção, que, como eu sempre digo aqui, não são obras que permitem a montagem de um palanque eleitoral para se transformarem em votos no futuro, mas que são obras indispensáveis, obras necessárias para evitar justamente uma tragédia humanitária como, infelizmente, estão sofrendo os nossos irmãos gaúchos. Mônica Rosenberg, nós entrevistamos ontem aqui o prefeito Schneider do município de Estrela
em que ele disse que em setembro houve também uma calamidade, não obviamente nessas proporções, e o dinheiro até agora não chegou. Será que vão chegar os recursos? O Linha de Frente estará aqui atento, acompanhando todos os episódios até agora, muito discurso, projetos aprovados, discussão sobre PEC. Agora, o dinheiro tem que chegar sem burocracia a quem precisa. As pessoas perderam tudo, Mônica Rosenberg. Pois é, Capês, é nessas horas, nessas situações assim de grande tragédia, que a gente percebe o quanto o nosso sistema não funciona na hora em que ele tem que funcionar. Aí a gente começa a perceber não só a burocracia, não só o erro de gastos, mas também as questões de politização do que deveria ser uma busca política pela melhora da vida das pessoas. Em 2020, teve um projeto de lei que a proposta era que o dinheiro do fundo eleitoral e partidário, uma parte fosse redirecionada justamente para a prevenção de enchentes. E aí, o Diego falou aqui de obras de prevenção, mas não é necessariamente obras. Precisa ter treinamento de equipes, precisa ter aprendizado para as próprias populações que estão nas áreas de risco e que nós sabemos quais são, para que elas estejam preparadas para como reagir, para onde ir, eletricidade, como é que faz tudo isso. Não é só na hora que tem o problema correr para fazer obra ou fazer obra antes achando que a gente vai conseguir vencer a natureza. Isso aí quando você vai olhar, é quantidade de chuva, é muita água caindo. Pode até dizer não tinha como evitar, mas se a população está preparada, existem equipes especialmente treinadas que foram treinar fora, que podem capilarizar esse conhecimento e treinar para que a população saiba como reagir, não só para reduzir o impacto, mas até para depois nos dias seguintes que continua morrendo gente, para que essas vidas possam ser salvas e que a população esteja preparada. Só que o que aconteceu com esse PL 646 de 2020, ficou parado, está lá parado até hoje, assinado por vários deputados, Felipe Rigoni, Paulo Ganimi, Tabata Amaral, foram coautores desse projeto. Fica parado, essas coisas somem, as ideias vêm, as boas ideias aparecem e simplesmente se perdem no processo. Isso que a gente precisa começar a olhar, que não adianta, tá certo realmente de agora deixar furar o teto, esse dinheiro precisa sim chegar. Mas aí começa essa coisa. Não vai mais ter, então, não tem mais amarras, não tem mais regra. A gente viu na pandemia a quantidade de absurdo que aconteceu quando liberou, como precisava liberar, de licitação. Então, no Brasil, o sistema está sempre trabalhando contra o povo, está sempre trabalhando contra quem precisa. E, nesse momento, quem está precisando é a população no Rio Grande do Sul. Nós estamos discutindo o projeto de decreto legislativo 236 de 2024, que foi aprovado na noite de ontem, segunda-feira, e autoriza a decretação do estado de calamidade pública até 31 de dezembro deste ano. Esse decreto foi aprovado pela Câmara e agora tem que passar também pelo Senado, que provavelmente fará sem dificuldades. Com isso, poderão ser observadas despesas fora da lei de responsabilidade fiscal, sem os entraves da lei de responsabilidade fiscal. Claro que isso tende a agravar ainda mais a situação do déficit fiscal, porque se estivéssemos numa situação de superávit, o governo teria condições melhores de atender nesse momento a tragédia, o povo do Rio Grande do Sul.